Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer a prática de preparo de meios de cultura, certo? Hoje os meios que a gente vai preparar é um meio líquido, que a gente chama de meio A1, e um meio sólido, que é o agar saburro. O A1 ele é destinado para bactérias e o saburro é destinado para fungos. Primeira coisa quando a gente vai fazer um meio é que a gente tem que calcular quanto de meio a gente vai ter que fazer. No frasco do meio, vem dizendo a quantidade de gramas que a gente deve usar por litro para fazer esse meio. Aqui. Uhum. Pronto, tá aqui. Pode ir para focar aqui, Costa. O meio de cultura, ele é um pó preparado a partir da mistura de outras substâncias. Esse aqui, meio A1, por exemplo, a cada litro de meio A1 que a gente preparar, a gente vai ter 20 gramas de digestão enzimática de caseína, 5 gramas de lactose, 5 gramas de cloreto de sódio, meio grama de salicilina e 1 grama de triton X100. Então, quando a gente vai preparar esse meio, o fabricante diz que a gente tem que usar 31,5 gramas do pó para cada litro de água destilada. Só que eu não vou preparar 1 litro. Eu preciso preparar 25 tubos com 10 ml de meio. 25 tubos com 10 ml de meio vai me dar um volume de 250 ml. Só que esse volume a gente sempre tem que fazer um pouco acima, porque como a gente vai ferver, sempre tem perda por evaporação. Então, se aqui deu 250 ml, o volume que eu vou usar é 300 ml, que é para não ter risco de faltar. Então, eu venho aqui e calculo. Eu preciso de 31,5 gramas para 1 litro de meio, só que eu vou preparar 300 ml, então eu quero saber qual é a massa que eu tenho que usar. Portanto, a minha massa vai ser 300 vezes 31,5 dividido por 1000. Se a gente for fazer isso, a gente tem 3 vezes 31,5 dividido por 10, que dá uma massa de 9,45 gramas. Então essa é a massa que a gente vai ter que pesar de meio, 9,45 gramas, e adicionar um volume de 300 ml. Então tá aqui o meio que a gente vai usar, é um pó amarelado, meio A1. Vou levar para a balança para a gente fazer a pesagem. Aqui na balança coloquei o becker, espero estabilizar, vou tarar, tá tarado. Agora eu vou adicionar o meio, 9,45 gramas. Pronto, ficou uma massa de 9,53 gramas, é essa massa que a gente vai usar. Agora eu vou adicionar a água, que é a água destilada, que a gente vai usar para fazer um meio. Nesse caso são 300 ml de água. Então eu vou adicionar aqui com essa pipeta. A gente sempre começa adicionando um pouco, aí a gente tenta dissolver e depois é que a gente vai adicionando o resto da água destilada. Então aqui eu estou adicionando 50 ml. Vou mexer para começar a dissolver. Vou adicionar mais 50 ml. Agora a gente tem 100. E agora mais 200 ml, que é para completar os 300.
250. Duzentos. Duzentos e cinquenta. E por fim, 300 ml de meio. Como vocês podem ver, o meio ele não dissolve facilmente. Então sempre que a gente vai preparar meio de cultura, a gente tem que aquecer esse meio para facilitar essa dissolução. Então eu vou levar esse meio de cultura para essa manta aquecedora, que está aqui. Vou ligar e ele vai começar a aquecer. Depois, quando ele estiver quente, a gente vai ver que vai ter dissolvido tudo, certo? Que o meio líquido que a gente deixou aqui já está transparente, ou seja, já solubilizou. Então agora a gente vai trazer esse meio líquido para cá. Quando a gente vem com a vidraria quente, como a bancada é de vidro, a gente sempre tem que usar um suporte, porque se a gente colocar esse vidro quente em contato com o frio, o becker pode rachar. A gente vai fazer a distribuição desse meio de cultura. A gente vai usar uma pipeta. Oi, professor? Sim. A gente vai usar a pipeta graduada para fazer a transferência do meio para o tubo. Os tubos de A1, normalmente eles vêm com esse pequeno tubinho dentro do tubo de ensaio. Isso aqui é usado para aprisionar os gases que certas bactérias produzem quando estão no meio A1. O meio A1 é específico para esse tipo de estudo. Então a gente coloca esse tubinho aqui. Se a bactéria for de uma dessas 4 famílias, ela vai produzir gás e esse gás vai ficar aprisionado aqui no tubo que a gente vai ver. Como aqui o tubo está vazio, o que tem nele é ar. Então quando a gente colocar o meio líquido aqui por cima, vai continuar tendo ar nesse tubinho aqui de baixo. E aí a gente vai ter que fazer um processo para tirar, que quando eu terminar de distribuir em todos, aí eu vou mostrar para vocês. Então cada meio desse vai receber 10 ml, cada tubo desse vai receber 10 ml de meio A1. Então aqui, vou puxar 10 ml. A pipeta não tá boa. Exato.
Vai quebrar. Pega lá na estufa. Então aqui a gente vai pegar 10 ml do meio, com pipeta graduada, e vai transferir para os tubos. Assim como na hora da pesagem, essa transferência não precisa ter o mesmo nível de precisão que a gente tem na química analítica. Obviamente que a gente vai tentar se aproximar o máximo que possível dos 10 ml, mas não é necessário ser tão rigoroso como a gente é na química analítica. Então aqui a gente terminou a transferência. Como o meio A1 é líquido, ele não vai solidificar.
Então, gente, agora a gente vai fazer a remoção de bolha desse tubo aqui. Vocês podem ver que tem uma bolha de ar aqui no fundo do tubo, dentro do tubo de Durham. A gente vai tampar aqui com o dedo, inverter isso, ó, e a bolha saiu, certo? Quando a gente for voltar, a gente tem que ter cuidado para não entrar outra bolha. Nesse caso, o tubo agora está vazio. E aí a gente vai fazendo. Tem tubos que tem mais dificuldade, tem outros que não. Ó, esse daqui a bolha saiu sozinho, sem precisar agitar. Às vezes a gente precisa balançar assim, que ajuda a bolha a sair. Aqui também saiu. Ficou uma bolinha pequena no fundo desse. Tá vendo? Então a gente vai ter que tirar de novo. Agora sim. Ficou sem. Vou botar mais 10 aqui. Tinha esquecido desse. Esse tubo aqui, como está quebrado, a gente vai ter que trocar, certo? Não vai poder usar ele. Vou pegar outro tubo para a gente usar no lugar desse. Então tá aqui o tubo que a gente vai substituir. Vejam que como esse é um meio líquido,
não tem problema ele passar muito tempo aqui em cima, ele vai continuar líquido. Se fosse um meio sólido, ele já teria solidificado e a gente teria que esquentar de novo para poder utilizar. Aqui. Último. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que esterilizar esses meios na autoclave. Então, para isso, a gente utiliza esses cestos. A gente vai colocar os tubos aqui dentro. E depois vai envolver esses cestos com papel. Normalmente a gente usa jornal. Então, aqui, os tubos estão aqui. Agora a gente vai pegar uma folha de jornal. Uma liga. A gente envolve esse tubo assim. E pronto. A gente coloca aqui uma identificação dizendo MEI A1, porque dificilmente a gente esteriliza uma coisa só. Então, quando a gente leva para a autoclave, é bom ter sempre tudo identificado para não se confundir. E aqui, depois de colocar a identificação, ele está pronto para ir para a autoclave. Aqui está ok, só... Eu vou só pesar o outro, aí na hora que eu for esquentar, aqui começa a gravar de novo. Essa parte terminou, né? Então, agora a gente vai preparar o outro meio. O outro meio é o agar saburro, que é um meio para fungo. Aqui diz que a gente tem que preparar 20 tubos com 15 ml. Ou seja, o meu volume vai ser 300 ml de meio. Como a gente sempre tem que colocar um pouco acima, vou colocar 350 ml de meio. Esse vai ser o nosso volume base. Então eu vou pegar aqui o meio saburro. O meio saburro, a gente tem a composição dele aqui. Ele tem, para cada litro de meio, 5 gramas de triptona, 5 de peptona, 40 de glicose, 0,05 gramas de cloranfenicol, que é um antibiótico, e 15 gramas de agar. Portanto, esse é um meio sólido, tem 1,5% de agar na composição. Aqui também diz que a gente tem que suspender 65,05 gramas em 1000 ml de água. Então, a gente anota aqui 65,05 para 1000 ml. Só que eu quero preparar 350 ml. Vou determinar a minha massa. Vai ser 65,05 vezes 350 sobre 1000. Isso aqui vai dar 65,05 vezes 35 sobre 100, que dá 22,7675 gramas. Nossa balança é uma balança semi-analítica, ela tem duas casas. Então, se a massa deu 22,7675, a gente vai pesar uma massa de 22,77 gramas. Essa é a massa de meio saburro que a gente tem que pesar. Tá aqui o meio. Esse é o meio saburro, é parecido com o outro, o aspecto é similar. Então a gente vai pesar agora 22,77 gramas. Já fiz a tara do peso do Becker, pesa 22,77.
Pronto. Com uma massa de 22,77 gramas, exatamente a massa que a gente precisa. Agora a gente vai adicionar a água destilada nesse meio. Então tá aqui o meio saburrou. Vou adicionar 350 ml. Vou adicionar essas primeiras 50. Solubilizou uma parte, mas ainda tem mais aí. Vamos adicionar os outros 300 ml. No preparo de meio de cultura, o procedimento é um pouco diferente do preparo de soluções na química, porque as soluções elas têm uma necessidade de uma exatidão muito maior do que os meios de cultura. Aqui foi mais 50, então dá 100 ml. Os meios de cultura eles estão mais estimativos do que as soluções. Tanto que quando a gente precisa preparar alguma solução, normalmente a gente usa uma balança analítica que tem 4 casas decimais. No preparo de meio de cultura é comum a gente usar a semi-analítica que tem só 2. Isso porque a gente não precisa do nível de exatidão que a gente tem no preparo de soluções. Essa também é a razão para que a gente não use, por exemplo, um balão volumétrico quando estiver preparando o meio de cultura. A gente simplesmente adiciona o volume calculado. Se eu estivesse preparando uma solução, por exemplo, de nitrato de prata, de cloreto de sódio, eu teria que fazer a pesagem da massa, dissolver no becker e depois completar o volume num balão volumétrico. Só que como aqui a gente não tem necessidade dessa exatidão, a gente simplesmente adiciona o volume em vez de usar uma vidraria mais precisa, mais exata. Então aqui a gente tem 350 ml de meio saburrou. A gente vai levar isso para a manta. Então, gente, aqui é o saburrou. A gente vai colocar aqui e a gente vai ter que esperar ele aquecer até que forme o que a gente chama de colóide, que está entre uma suspensão e uma solução. O ágaro ele não consegue se dissolver na água. Quando a gente aquece a temperatura, ele se estabiliza, forma um colóide, e esse colóide ele é líquido até 45 graus. Acima de 45 graus ele é líquido. Então a gente vai esquentar até a fervura, a água vai ferver e ele vai começar a se estabilizar dentro da água, vai formar esse colóide e a gente vai tirar e transferir para os tubos. A partir do momento que a gente tira, ele começa a resfriar. Então, se a gente demorar demais para fazer essa transferência, a gente vai ter que voltar aqui para esquentar, porque ele vai solidificar quando atingir 45 graus, certo? Então, aqui, como esse é um meio sólido, é sempre bom a gente ficar mexendo para garantir que fica homogêneo. Vou pegar um uvo.
Então aqui a gente já não vê mais agar, certo? Então já está formado o colóide, a gente vai tirar e vai começar a transferir. Se ele solidificar, a gente vai ter que vir esquentar de novo antes de continuar a transferência, certo? Aí, Vai. então põe Aqui. Agora a gente vai transferir do mesmo modo que a gente fez, só que agora são 15 ml em vez de 10 ml nesses tubos grandes. Nesses pequenininhos a gente vai adicionar 5 ml em cada, certo? Então aqui fica a critério de quem está fazendo. Eu vou adicionar 10 em todos, e depois vou adicionar 5, mas se você preferir, você também pode ir adicionando de 15 em 15, sem problema nenhum. Então aqui adicionei 10 ml nesses 10 tubos, agora eu vou adicionar 5 em cada um, para completar os 15 que a gente precisa.
a gente adicionou nesse. Agora vamos fazer o mesmo procedimento nesses aqui. Esses dois estão faltando, então ainda falta aqui. Pronto, agora sim, 15 ml nesses 10. Vamos fazer o mesmo para os outros 10. O que eu fiz foi adicionar 15 nesses dois. Muito bem. Adiciono 10 e 5. Esses aqui eu me confundi, eu tinha adicionado 5 em cada um. Agora com esses 10 eles já estão completos. Esse aqui já foi, só falta esse. Adicionei 10 em todos, esses dois já estão com 15. Vou adicionar 5 em cada um desses 8 que restam. Aqui, faltam esses dois da frente. Foi 15 ml em cada um desses. Agora por último eu vou adicionar 5 nesses pequenininhos aqui.
Pronto. Nesse caso a gente conseguiu terminar, sobrou esse meio. E a gente conseguiu terminar sem meio solidificar. Vamos agora tampar os tubos. Esses tubos a gente vai juntar na autoclave com aqueles de meio a 1 que a gente já tinha feito e vai colocar para esterilizar. Como é que a gente faz? Esses tubos aqui maiores, eles vão ser usados para depositar o meio na placa de Petri depois que esterilizar. Quando a gente quer preparar meio em placa de Petri, a gente esteriliza nos tubos e esteriliza as placas de Petri sozinhas, porque se a gente colocar o meio já na placa de Petri e levar para a autoclave, pode ser que ele transborde, porque por causa da temperatura ele vai ferver e ele pode transbordar e aí a gente perde o meio e a placa fica suja por fora. Então a gente sempre esteriliza assim, quando está estéril a gente passa para uma placa estéril. Esses tubinhos pequenos é para a gente demonstrar para vocês como é que a gente faz ágara inclinada. Depois que esses tubos saírem da autoclave, eles vão sair líquidos por causa da temperatura. A gente vai usar isso aqui, que é um inclinador. A gente deita esses tubos aqui ou aqui, isso vai depender do tubo. Nesse caso é melhor que fique assim mesmo. Esse aqui também. E esse aqui também. E ele vai solidificar nessa posição aqui. Quando ele solidificar nessa posição, a gente vai ter toda essa área aqui para a gente poder fazer a inoculação por estria reta ou sinuosa, conforme o caso. Então, desse jeito a gente inclina. Quando a gente quer usar em camada alta, a gente simplesmente deixa solidificar assim em pé, e aí a inoculação é por picada, que é introduzindo a agulha no centro do meio, e aí a gente vem até aqui próximo do fundo do tubo. Então é assim que a gente prepara o meio inclinado, deixa ele solidificando nessa posição, e aí quando a gente levantar, ele vai estar inclinado aqui, e a gente vai ter o ágara inclinado, certo? Isso só depois de esterilizar. Não adianta fazer isso agora, porque quando for para a autoclave ele vai se fundir e aí vai acontecer, ele vai perder essa inclinação. Aqui, nesses dois, tô vendo que estão faltando. Tá faltando 5 ml aqui, então eu vou adicionar. Devo ter me confundido na hora de transferir. A gente vai. O meio ainda não solidificou. Então a gente adiciona 5 ml aqui. E 5 aqui. E agora sim. A gente vai fazer como a gente fez no outro caso. Transferir para esse cesto. Todos os tubos aqui. Vamos usar o jornal e a liga. Assim como a gente fez. Pronto. E aqui a gente junta com outro cesto e vai levar para o autoclave. Pronto. Então, gente, agora a outra solução que a gente vai preparar é a água de diluição. Não é um meio de cultura, mas é muito usado também quando a gente vai precisar fazer inoculação. Quando a gente traz alguma amostra para o laboratório, é interessante que a gente faça a diluição, porque normalmente tem muito micro-organismo e dependendo do que a gente quer fazer, é uma quantidade muito grande. Então, a gente não pode
fazer nossas análises com essa quantidade tão grande. Então a gente tem que diluir. Para diluir, a gente não pode usar água destilada, porque senão a pressão osmótica vai matar as células. Então a gente usa uma solução que a gente chama de água de diluição. Ela é feita de duas soluções, uma de fosfato, fosfato de sódio, e outra de cloreto de magnésio. A gente usa 5 ml da solução de cloreto de magnésio e 1,5 ml da solução de fosfato para cada litro de água de diluição que a gente vai fazer. Hoje eu vou fazer 1 litro, então eu vou usar esses volumes. 5 ml da solução B, que é cloreto de magnésio, e 1,5 ml da solução A, que é fosfato. As soluções elas são estéreis, principalmente por causa do fosfato monobásico. Esse fosfato ele é muito propício ao crescimento de fungo, então sempre que a gente prepara, a gente esteriliza. Como ela está estéril, eu fiz a asepsia da bancada, liguei o bico de gás, vou usar pipetas estéreis para retirar daqui. A partir do momento que eu retirar daqui, a solução não precisa mais ficar estéril porque eu ainda vou esterilizar. Mas essa daqui precisa continuar estéril, por isso que eu estou usando o bico. Então eu vou fazer aqui, vou deixar o balão aqui aberto. Isso aqui já é água destilada que eu coloquei, vai ficar faltando só o que a gente precisa completar. Vou abrir aqui a solução A. Vou afrouxar aqui. Vou abrir a pipeta atrás do bico. Tá aqui a pipeta. Aqui o frasco. Só cortar aqui enquanto vai bater. Então, agora eu vou abrir aqui a solução. Vou flambar. Tem que ter cuidado porque como o frasco está muito cheio, se inclinar demais, pode derramar. Então aqui, solução de fosfato, eu preciso de 1,5 ml. Vai subir só por capilaridade. Um ml, não, aqui tem 2,5, é 1,5. Um ml e meio, já vou colocar aqui no balão. Pronto. Então aqui a gente vai fechar, tem que flambar de novo. E agora a gente fecha. E pronto, a solução continua estéril para evitar contaminação por fungo. Agora a gente vai usar essa solução B, que também é estéril. Vou aqui atrás do bico afrouxar. Vou abrir a pipeta. Vou adicionar 5 ml, tem que flambar. Já subiu, subiu. Cinco ml. Vou flambar de novo antes de fechar. Pronto, agora eu já posso desligar o bico de gás. Aqui está a solução, vou completar o volume com água destilada. Então agora a solução está feita, vamos só homogeneizar. Homogeneizado. Agora a gente vai transferir essa solução para os frascos de água de diluição, que eu vou pegar aqui.
Então, são 10 frascos. Em cada frasco a gente vai colocar 90 ml. Agora a gente vai pegar, eu vou pegar esse becker aqui, para ficar mais fácil. A gente vai pegar agora uma proveta e aí vou transferir. Tem que ter 90. Então, nesse caso, como a minha proveta é de 50, eu transferi 50 para todas elas e depois eu transfiro 40 para cada uma de novo. Cinquenta. Mais 50. E mais 50. Então agora 40, que é para completar os 90 ml.
40. Uns 40. Olha. Eu já tenho. Então, agora a gente tem que embalar para ser esterilizado. Esse frasco vai receber 10 ml de amostra. Então, por exemplo, se eu peguei 10 ml da minha amostra e coloquei aqui, eu vou ter 10% de amostra nesse frasco, certo? 0,1. Quando eu pegar 10 ml desse frasco, que é 0,1, e colocar aqui, eu diluí mais 10 vezes. Então, eu vou ter 0,01 de amostra aqui e 0,99 de água. E assim a gente faz sucessivamente até a diluição que a gente quer. Para levar a garrafa para a autoclave, a gente tem que cobrir ela, certo? A gente coloca nessa tampinha de metal papel alumínio, aqui, e aqui embaixo a gente coloca jornal. Então a gente coloca o jornal aqui. E coloca com liga. A gente embala assim, e aí ela vai para a autoclave junto daqueles meios que a gente preparou, certo?